Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, fale contigo nessa hora. Eu gostaria que nesse momento você pudesse expressar a sua adoração ao Senhor, que você começasse a declarar palavras de adoração a Deus, que você começasse a declarar palavras que pudessem glorificar o nome do nosso Senhor. Talvez durante todo o dia hoje você não conseguiu fazer isso ainda. Talvez durante todo o dia hoje você não parou para sequer agradecer ao Senhor pelos benefícios dele na sua vida, pelos feitos dele na sua vida, pelo cuidado dele na sua vida. Que você aproveite essa ocasião, que você aproveite esse momento. Esse é o seu momento com Deus, é o momento de você falar com o Senhor, é o momento de você declarar a sua adoração a Ele, declarar o seu amor a Ele. Entre na presença do Senhor e declare isso: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Senhor, eu estou aqui para oferecer ao Senhor o meu melhor. Eu estou aqui, Senhor, para poder me quebrantar diante do Senhor. A palavra do Senhor diz, queridos, que diante de um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. Quebrante o seu coração. Permita que o seu coração esteja aberto para ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós adentramos a tua presença, Senhor. Nós nos colocamos diante de ti nessa hora, porque reconhecemos a tua soberania, reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos que o Senhor é um Deus que tem poder para fazer muito mais do que temos pedido ou pensado. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar diante do Senhor nesta hora, Pai, porque nós temos um entendimento, Senhor, de que nós estamos em um culto de adoração ao Senhor. Nós estamos aqui para cultuar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Senhor, por isso nós declaramos, ó Deus, que nada irá nos impedir de te adorar, nada irá nos impedir de dar o nosso melhor para o Senhor, nada irá nos impedir de, ó Deus, nos reverenciarmos diante do Senhor e de declarar o amor que nós temos por Ti. Nós queremos repreender agora, Senhor, toda ação do inimigo. Nós queremos repreender agora toda a hoste espiritual da maldade que atua nas regiões celestiais. Nós queremos repreender agora, em nome de Jesus, todos os espíritos malignos que de alguma forma já estão trabalhando para impedir muitos, ó Deus, de se quebrantarem diante do Senhor. Nós declaramos agora, Pai, em nome de Jesus, que esse lugar, Senhor, é um lugar, ó Deus, onde nós estamos preparando para te adorar, Senhor. E nós não aceitamos nenhum outro espírito aqui, se não for o Espírito Santo. Nós não aceitamos nenhum outro espírito que não seja o Espírito Santo de Deus. Trabalhe em cada coração, Senhor. Fale a cada um de nós. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos declarar, ainda de pé, nós vamos adorar o nosso Deus, cantando Jesus em Tua presença. Olhe para essa pessoa bonita que está perto de você e fala assim: eu estou aqui para adorar ao Senhor, e eu quero te convidar a também a adorá-lo. Amém?
Vamos adorar o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor com as palmas. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Glória a Deus, podem se assentar, irmãos. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus, que está no livro dos Salmos. No livro dos Salmos. No capítulo 124. Salmo 124. Todos acharam aí? Amém ou amém? Amém. Diz assim: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, já nos teriam engolidos vivos
em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém, querido? Que texto profundo, né? O que o salmista está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a presença de Deus na vida dele é o que fez a diferença. Ele diz assim, ó, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, ora de Israel. E ele continua dizendo, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, como os inimigos, os homens se levantaram contra nós, ele já nos teria colhido os vivos. O salmista está dizendo aqui, queridos, que a presença de Deus na vida dele foi primordial para que ele pudesse conseguir manter-se de pé. A presença de Deus na vida dele foi preponderante para que ele pudesse conseguir suportar os teus males. Queridos irmãos, é bem verdade que nós estamos cercados de muitas situações, lutas, adversidades, problemas, mas o que vai fazer diferença na minha e na sua vida, quando o dia mal vier, é a presença de Deus. Amém? É a presença de Deus. O que vai fazer você se tornar uma pessoa que adore, apesar do momento, é a presença de Deus. O que vai fazer você ser uma pessoa alegre, apesar das circunstâncias, é a presença de Deus. A presença de Deus é que muda a situação. Repita comigo assim, a presença de Deus é o que muda a situação. Eu quero essa presença. Por isso nós precisamos desejar essa presença. A presença de Deus. Quando nós decidimos andar com Deus, com o menor que eu dou, nós experimentamos, amados, coisas tremendas que só Deus tem preparado para nós. Então decida andar na presença de Deus. Nós vamos continuar louvando o Senhor, né? Depois nós vamos fazer um momento ofertório. Nós estamos com uma pequena limitação hoje, né? Mas nós vamos adorar o Senhor, né? Nossa adoração a Deus não pode se limitar por causa de instrumentos, por causa de cantores. Não, a gente vai adorar a Deus. Nem que fosse na capela que a gente adorar o Senhor, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos adorar o Senhor então, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Vamos ficar de pé, bem alegres, bem felizes na presença do Senhor, para adorar o Senhor. Talvez hoje pode ser, não sei, né? Talvez hoje pode ser o seu último culto aqui na terra, talvez pode ser o meu. Né? Então, vamos pensar o seguinte, olha, vamos oferecer o melhor que nós temos para oferecer ao nosso Deus. Amém? Vamos adorar o nosso Senhor. Vamos nos colocar na presença do Senhor.
para adorar ao Senhor, viemos para adorar a Ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é um Deus poderoso.
É um Deus que tem dado-nos tantos livramentos. É um Deus que tem cuidado de nós. É um Deus que tem suprido as nossas necessidades. É um Deus que entregou o seu único filho. Adore. Você está aqui para adorar o Senhor. Você está aqui para oferecer sacrifício de adoração ao Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos adorar ao nosso Deus. Deus é santo, monte.
Grande Deus, Pai, nessa hora nós te rendemos glórias, meu Deus, porque só Tu és Deus, Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que a cada dia, Pai, cada dia o nosso coração esteja mais rendido, Senhor, a Ti. Que a cada dia o nosso coração esteja mais prostrado, Pai, aos Teus pés, porque Tu és digno, Pai, da nossa adoração, do nosso louvor. O Senhor se lembra de que nós somos pó, e o Senhor, ó Pai, com a Tua graça maravilhosa, Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, nós não merecemos esse amor, mas aprove ao Senhor, ó Pai, nos escolher, ó Pai, nos escolher para estarmos, meu Deus, diante do Senhor, ó Pai. Nos aprove ao Senhor, ó Pai, nos chamar, ó Pai, das trevas para a Sua grande, maravilhosa luz, ó Pai. Ó Senhor, o Teu reino é um reino de justiça, é um reino de majestade. O Teu reino é um reino de luz, onde não há pecado, onde não há nada de ruim, Pai. E nós queremos, Pai, de todo o coração, ó Pai, render graças ao Senhor, porque nós pertencemos a esse reino por Tua graça e Tua misericórdia, Pai. Ó Pai, que possamos, meu Deus, ter um coração sempre agradecido, um coração sempre adorador, meu Deus. Ó Pai, que o nosso coração, Pai, seja livre, Pai, da soberba, Pai. Que o nosso coração seja livre de toda altivez, de toda vanglória, Pai, porque isso não pertence ao Senhor. Que possamos a cada dia aprender, ó Pai, com o Senhor Jesus, a sermos humildes, Pai, a vivermos, Pai, uma vida em santificação, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, Pai, como igreja do Senhor, meu Deus, ajuda-nos a sermos, ó Pai, filhos do reino, filhos obedientes a Ti, Pai, que proclamem com toda ousadia, meu Deus, a salvação do Senhor, o amor grandioso do Senhor, Pai. Pai, nessa hora nós te pedimos, continua, Pai, continua aqui, que a Tua presença, meu Deus, ela possa ser gloriosa, meu Deus, nesse lugar, meu Pai. Ó Pai, nós pedimos a Tua presença, nós buscamos a Tua presença, Pai. Ó Senhor, que o Espírito Santo do Senhor esteja, Pai, desde já, trabalhando em cada coração, quebrantando, preparando, Senhor, preparando para que a Tua palavra encontre lugar nos corações, meu Deus. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos, abra sua Bíblia comigo aí. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Nós vamos fazer um momento reflexório e também um momento de missões, né? Nós estamos aí em missões mundiais, estamos quase encerrando, né? O período de missões mundiais. O tema é um tema muito oportuno, muito importante. A gente precisa realmente fazer aquilo a propósito do tema, né? Que é levar esperança até que Ele venha. Nós sabemos, irmãos, que Jesus já está voltando. E a gente precisa realmente pregar a palavra de Deus. A gente precisa realmente levar esperança para as pessoas através da pregação da palavra. Né? Paulo falou, como ouvirão se não há quem pregue? Né? Para as pessoas ouvirem, tem que ter alguém para pregar. E esse alguém sou eu e você. Diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus
dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém, queridos? Nós encontramos aqui na palavra de Deus, né? O Senhor nos orientando, a palavra de Deus nos orientando, irmãos, a contribuir. Mas a Bíblia diz que não pode ser feito de qualquer jeito. Irmãos, a questão do ofertório é uma questão tão importante, tão espiritual. O ato de você sair do seu lugar e devolver o seu dízimo, de entregar a sua oferta, é algo tão espiritual que a Bíblia chega a dizer que se eu souber que tem alguém com problema comigo, eu preciso deixar a oferta lá consertar o meu problema primeiro. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, que o ato de ofertar, você não está ali ofertando uma moeda, você não está ali ofertando dinheiro, espécie, você está ali ofertando a sua vida, você está ali ofertando o seu coração. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos fazê-lo com tristeza, precisa ser com alegria. Queridos irmãos, e é tão bom quando a gente tem essa oportunidade de poder adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. É muito especial isso. Talvez você não tenha tido ainda uma experiência com Deus, vivendo essa verdade, mas Deus está te chamando para você viver essa experiência. Ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor, querido. Porque a palavra do Senhor diz que Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama. Deus tem prazer em quem faz isso. E é por isso que eu e você não podemos reter aquilo que não é nosso. Nós só podemos reter o que é nosso. Se é do Senhor, nós não podemos reter e precisamos fazer o quê? Devolver, dar com alegria. Amém? Nós vamos ter um momento ofertório nesse momento. Essa caixinha aqui é para você botar oferta de missões, tá bom? E a irmã Simone vai ficar no gasofilácio, eu vou ficar no outro. E você vai ter oportunidade de ofertar na casa do Senhor, trazer o seu dízimo. E nós vamos estar orando, abençoando a sua vida, ministrando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Coloca para mim, por gentileza, Guilherme, a música. E os irmãos podem sair dos seus lugares e vir. Se
Deus, abençoe o teu povo tem entendido, reconhecido, ó Deus, o princípio da obediência, da fidelidade. E, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, assim como a tua palavra diz, que venha sobre a vida dos teus servos uma boa medida, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os livre, Senhor, de todo mal, que o Senhor os livre, Senhor, de toda enfermidade. Pai, que o Senhor venha com a tua bênção sobre a casa de cada um, sobre a família de cada um, que em nome de Jesus, Pai, aqueles que, ó Deus, ofertaram na casa do Senhor, que dizimaram o Senhor, possam, ó Pai, a cada dia mais e mais continuarem vivendo, Pai, esse princípio da obediência. Aqueles que não puderam fazer, ó Deus, nesta noite, que o Senhor possa continuar falando aos seus corações, para que eles possam entender e compreender, ó Pai, que o Senhor quer os abençoar. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças vão sair? Bom, vem cá para a gente orar então. Vem cá as crianças para a gente orar. Obrigado pela senhora. Vem cá para a gente orar com vocês. Vem cá para a gente orar com vocês. Só criança bonita. Vamos lá então, para essas crianças. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção sobre a vida dessas crianças. Clamamos ao Senhor nesta hora, Pai, que venha um derramar do Senhor sobre a vida de cada uma delas. Pai, que essas crianças possam experimentar o avivamento que o Senhor tem. E que em nome de Jesus, Pai, elas possam receber agora instruções, direções, que possam, ó Deus, mudar a vida delas. Abençoe, Senhor, a vida de cada uma das professoras, aquelas, Senhor, que estarão empenhadas em transmitir o recado do Senhor para essas crianças, que elas possam ser usadas por Ti, Pai. Use, Senhor, as Tuas filhas de uma forma poderosa. Ó Deus, que esse tempo que as crianças estarão participando do culto infantil possa ser um tempo, Pai, onde muitas delas possam ter um encontro com o Senhor. Oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém e amém. Devagarzinho agora, ó, descer, não podendo nem se machucar. Isso. Glória a Deus. Que bom que nós estamos na casa do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Produção, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Quem está feliz aí, diga amém. Quem está triste, diga assim: eu vou ficar feliz. Ninguém é triste, né? Tratando de olha. Queridos, que bom que estamos aqui mais uma vez para ouvir a mensagem da palavra do Senhor e tendo a oportunidade de poder receber aquilo que Ele tem para nos dar. Nós tivemos esse final de semana um congresso muito tremendo, um congresso sobrenatural dos adolescentes, né? Foi o primeiro acampamento, acampadinho, sei lá, como fala, acho que é isso, acampadinho, né? Que teve lá na Pique de Pureza, e foram quantos adolescentes lá? 20 adolescentes foram para lá. Irmãos, pensa num congresso onde o pau morando o ombro o tempo todo, né? Como que Deus bradou naquele lugar, irmão? E assim, eu falei hoje lá cedo, eu preguei hoje de manhã, e falei para ele o seguinte: olha, se a vida de vocês a partir desse congresso não mudar para melhor, tem alguma coisa errada. Tem foto aí? Peraí, vamos botar uma. Apaga a programação, por favor. Desculpe. Aí, a foto
foi? Tinha uns 70 adolescentes ali. E assim, o que Deus fez ali foi algo tremendo. Tremendo. É por isso que a gente precisa mesmo, olha lá, coisa bonita. E eu louvo a Deus, né, porque foram assim com muita alegria, sem reserva mesmo, né? Louvo a Deus, porque receberam de Deus, receberam, né? Eu creio que outros virão, e a gente vai ter a oportunidade também de conduzir os adolescentes. Ore pelos adolescentes da igreja. A gente está toda sexta-feira, começamos um trabalho com os adolescentes separado, né, ali em casa. Toda sexta-feira nós temos ali tido muitos adolescentes meus, inclusive adolescentes que nem são da igreja, né, participando conosco ali, e tem sido muito legal. Então olhe para os adolescentes, clame ao Senhor pela vida deles, que você já foi adolescente um dia e você sabe que não é fácil. Às vezes a gente quer julgar, às vezes a gente quer chamar de aborrecente, às vezes a gente quer falar, né, dos problemas que eles enfrentam na fase que eles atravessam. Mas irmãos, a gente sabe que não é fácil adolescente. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil um adulto, né? Não é fácil um adulto, uma pessoa já crescida, madura, quanto mais um adolescente. Então ore pelos adolescentes da igreja. Na sexta-feira agora nós vamos nos reunir novamente e nós vamos assim trabalhar coisas assim muito importantes, né, que são fatores determinantes para poder eles caminharem com Deus, né? Mas, não sei se os irmãos estão sabendo, mas quantos adolescentes estão se suicidando, irmãos, com esse raio de baleia azul? Eu participo de um grupo do WhatsApp de pastores, e um pastor, um colega, perdeu 5 ovelhas fazendo parte desse jogo. Inclusive uma delas era o próprio filho dele. O negócio não está de brincadeira, né? Não está de brincadeira. O diabo não está brincando de ser diabo, não. E é por isso que eu quero trazer essa palavra hoje, aproveitando que nós teremos essa semana um seminário muito importante aqui, e eu quero assim te convocar a estar aqui. Quarta-feira e quinta-feira nós teremos aqui um seminário de autoridade espiritual e libertação familiar. Irmãos, esse pastor ali, pastor Oswaldo Lobo, ele é líder do Instituto Êxodo de Libertação, e ele hoje no Brasil, né, ele é um pastor mais renomado, mais experiente na área de libertação familiar e batalha espiritual. Nós teremos o privilégio desse homem aqui, né? Ele é da Igreja Batista Alameda em Curitiba, e ele ministra sobre batalha espiritual, né? A vida toda de quando ele é pastor, né? Se eu não me engano, aí uns 20 anos já, e ele ministra no Brasil e no mundo afora. Esses dias eu estava conversando com ele, estava lá no Japão, passou 15 dias no Japão, ensinando batalha espiritual para as igrejas do Japão. Então assim, você não pode perder essa programação de quarta-feira e quinta-feira.
Vai ser quarta e quinta. Eu já convidei os outros pastores das outras igrejas aqui, os pastores são cientes. Nós vamos procurar dar um jeito aí de fazer uns convites aí para poder convidar a igreja a estar. Porque, irmão, eu vou te falar uma coisa aqui, não fica triste comigo isso que eu vou falar, não. Se você perder o que Deus quer proporcionar para você quarta-feira e quinta-feira, eu vou te falar, eu não sei mais o que você quer. Eu não sei. Sabe por quê, queridos? Isso aqui é uma questão de alerta para a sua família, para a sua casa, para a sua vida espiritual. Eu estava pregando quarta-feira aqui e eu falei uma coisa aqui muito interessante, muito importante, que muitos de nós não percebemos. Nós enfrentamos às vezes batalhas espirituais e nós estamos muitas vezes naufragando na fé e não estamos dando conta disso. Aí eu falei o seguinte: naufrágio na fé é igual mau hálito. Quem tem não sente. Quem está próximo sente. Quem está caindo na fé, quem está caindo espiritualmente, pergunta para ele e fala: está tudo bem? Não, está tudo bem, moço. Está tranquilo. Né? Por quê? Porque ela própria não consegue ver o quanto ela está enredada, emaranhada. O quanto Satanás conseguiu colocar ela totalmente desfocada das coisas de Deus. Quarta-feira, querido, eu quero te pedir, por favor, olha, eu estou fazendo aqui um apelo mesmo, para você estar aqui. Ah, pastor, você está fazendo um apelo para quê? Para encher a igreja? Para nós? Não, irmãos. Eu estou aqui fazendo um apelo, sabe por quê? Por causa da sua saúde espiritual. Por causa da sua saúde espiritual. Se você quer receber de Deus e aprender sobre batalha espiritual, que é uma coisa que você enfrenta todo dia, você vem quarta-feira e quinta-feira. Faz um pacto com Deus. Faz um pacto com Deus. Faz uma aliança com Deus. E ó, eu falei isso hoje para uma pessoa. O Tiago vai fazer de tudo para você não estar de quarta. Sabe por quê? Você acha que ele quer que você saiba a respeito de coisas que vai fazer você lutar e vencer? Você acha que ele quer que você se arme? Você acha que ele quer que você se reforce? Ele não quer. Então, quarta-feira, quando passar na sua cabeça assim: ah, não vai hoje não. Você fala assim, bem alto: eu te repreendo em nome de Jesus. Eu vou assim. E vem, e vem. Convide pessoas. Né? A minha expectativa é que Deus realmente faça algo tremendo aqui. E não é uma programação só para a igreja, não. Você pode convidar seu vizinho para a crente. Muito importante você fazer isso. Olha aí a oportunidade que Deus está te dando. Então convide o seu vizinho para a crente. Chame o seu parente para a missão. Não deixe de vir aqui quarta e quinta. Não deixe de vir. Nós vamos já começar assim. Nós vamos começar com uma oração, fazer 2 louvores e já entregar a palavra para ele. E deixar Deus falar. A gente precisa entender que Deus quer falar conosco, né? Mas é uma questão de decisão nossa querer ouvir. Amém ou amém? É uma questão nossa. É questão sua com Deus. Eu não posso forçar você para aqui. Infelizmente, se eu pudesse, eu faria. Se eu pudesse, eu ia na casa de cada um e agarrar no braço e puxar para mim. Eu não posso fazer isso. Por isso que Deus te deu e me deu o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher o que você quer. Mas se você quer a melhor parte, você vai estar aqui quarta e quinta. Ou se você quiser continuar vivendo assim, não vai ter importância onde você vive. Né? Então, eu quero fazer esse apelo a você estar aqui. Tá bom? Em nome de Jesus, eu já conheço o pastor Oswaldo Lobo. Nós tivemos até a oportunidade de ir no congresso onde ele estava, eu e o irmão Josias, pastor Belo, o irmão Simone, fomos nesse congresso. Nós vimos lá Deus fazer algo assim. Pensa em algo sobrenatural que Deus fez. Eu creio que vai acontecer aqui também. Por isso que você não pode faltar. Tá bom? Amém ou amém? Amém. Então olha para essa pessoa bonita que está perto de você e fala assim: não volte quarta-feira. Aproveitando que eu vou
poder libertador de Jesus. Eu gostaria que você estivesse mesmo em espírito de oração o tempo todo dessa mensagem. Eu gostaria que você estivesse ligado com Deus o tempo todo dessa mensagem. Por quê? Porque é uma mensagem de alerta para você, é uma mensagem para poder mostrar para você que você precisa acordar, é uma mensagem para fazer você entender que as coisas, não podem ser levadas de qualquer maneira com Deus. A gente precisa mudar conceitos e valores da nossa vida. E se a gente não decidir mudar conceitos e valores da nossa vida, irmão, a gente vai viver a vida toda se arrastando e não vamos crescer espiritualmente. Quarta-feira agora, nós vamos ter o seminário, mas na quarta-feira que vem, eu quero te convidar também a estar aqui. Sabe por quê? Eu vou começar uma série de 5 mensagens falando sobre maturidade cristã. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de imaturidade cristã. Nós estamos vivendo um tempo onde, ao invés do povo de Deus crescer, avançar, ficar robusto, nós estamos vivendo um tempo onde o povo está definhando. O povo está virando bebê na fé, está crescendo na estatura, está crescendo às vezes até para o lado, mas não cresce na fé. Não cresce como cristão. Está 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja e é a mesma coisa. Não deu um ponto de partida. Continua sendo a mesma coisa. Não adquiriu maturidade cristã. E eu quero te convidar a não voltar essa série de mensagens a partir de quarta-feira que vem. Tá bom? Quarta-feira agora você vem. Na próxima quarta-feira vem também. Porque, irmão, se você ficar em casa, você não vai aprender nada, não. Se você ficar em casa, você vai aprender, sabe o quê? Você vai aprender, talvez, coisas que não são de cunho espiritual e que podem fazer você se afastar ainda mais de Deus. Ah, não, pastor, eu vou ficar em casa porque eu quero ver a força do querer. Olha, você falou um nome que eu sei, eu vejo não, tá? É porque a gente tem que estar informado. Aí você quer ficar em casa para ver a força do querer? Aí o que vai acontecer? O diabo vai exercer o querer dele na sua vida. Então, irmão, lugar de cristão é aprendendo na presença de Deus. Se você tem a oportunidade de estar na igreja às quarta-feiras, o que você está fazendo em casa, querido? Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, acorda para a vida. Eu estou falando aqui com muito amor, irmãos, porque eu tenho uma preocupação, já falei aqui várias vezes nesse culto, a responsabilidade que eu tenho diante de Deus a respeito dos irmãos. A minha principal função aqui é de preparar essa igreja aqui, que é você, para a volta de Jesus. E se você ficar em casa, você vai se preparar. Então venha, em nome de Jesus. Vença o desânimo, vença o cansaço. Assim como assim você não dorme cedo, não. Eu duvido que um dia que você não vem na igreja, você dorme 9 horas. Duvido, irmãos. Duvido. Pode ser que alguns sim, mas a grande maioria esmagadora não faz isso. Então o que você vai fazer em casa? A menos que você tenha uma enfermidade. Mas não deixe de vir, não, porque é só você que perde. Esses dias eu falei uma coisa aqui verdadeira. O melhor culto, sabe qual é? Aquele que você falta. Porque você fica ouvindo falar a respeito do que Deus fez, aí você pensa assim, podia estar lá. Foi o melhor culto, mas você não está. Né? Então, vamos abrir a palavra de Deus aí em Marcos capítulo 5. Nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante. Eu gostaria que, principalmente, os intercessores ficassem aí ligados mesmo, em oração. Marcos capítulo 5, nós vamos falar a respeito da cura do endemoniado de Gadareno.
Eu até esqueci, tem alguns dos adolescentes que queiram dar algum testemunho? Tem? Se tiver, no final a gente abre a oportunidade para vocês, tá? Palavra do Senhor em Marcos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 20. Diz assim: Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugar. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe ele viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus nos permitiu. Então saíram os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Versículo 15. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram eles o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe o que foi endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Vamos lá. Pai, fale no nosso coração, por favor. Nós queremos te ouvir. Também queremos, Senhor, através desse texto, através dessa palavra, nos precavermos. Ó Deus, nós queremos estar atentos, porque nós sabemos que o diabo, o nosso adversário, ele não está brincando. Ele quer destruir a vida das pessoas. Por isso, Pai, eu quero pedir para que o entendimento dos teus filhos possam se aguçar nessa hora. Que os ouvidos dos teus filhos possam estar alertas, que o coração esteja receptivo para receber, ó Deus, a porção da tua palavra. Oramos assim, Senhor, grato ao Senhor, sabendo que o Senhor está aqui. E mais uma vez nós declaramos, em nome do Senhor Jesus, todo espírito que não seja do Senhor, que não seja o Espírito Santo, nós ordenamos agora: saia daqui,
em nome de Jesus. Nós só queremos a atuação do Espírito Santo aqui neste lugar. Nós declaramos: Espírito Santo, opere neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos em uma batalha espiritual. Você está em uma batalha espiritual. O diabo tem sede pela sua vida. Ele quer acabar com você. Ele quer destruir você. Ele quer fazer você, ao invés de você colocá-lo debaixo dos seus pés, ele quer colocar você debaixo dos pés dele. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, amados irmãos, nós vamos encontrar inúmeros textos que trazem para nós um sentido de alerta. Um sentido de alerta, por quê? Porque na verdade, muitas vezes, queridos, nós estamos dormindo. E a palavra de Deus, ela nos mostra o quanto nós precisamos estar acordados, atentos, alertas espiritualmente a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Apocalipse, capítulo 12, verso 12, diz assim: alegrai-vos, ó céu. Por quê? Mas ai da terra. E fala por quê ai da terra. Diz o seguinte: ai da terra e do mar, porque o diabo, o vosso adversário, desceu até vós com grande ira, sabendo que é pouco tempo que lhe resta. Preste atenção comigo aqui, irmãos. Alguém que sabe que tem pouco tempo para fazer alguma coisa, vai fazer o mais rápido possível. Alguém que sabe que tem pouco tempo para poder fazer alguma coisa, vai fazer correndo. Por quê? Porque sabe que tem pouco tempo. Queridos irmãos, o diabo sabe que ele tem pouco tempo. O diabo sabe que a volta de Jesus vai culminar a derrota dele. Mas escute uma coisa: enquanto ele ainda não foi totalmente destruído, ele está agindo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O maligno, o diabo já se apoderou do sistema. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos, amados irmãos, João dizendo lá no capítulo 10, verso 10, o quê? Que o ladrão, ou seja, o diabo, porque o diabo tem vários nomes, né? Satanás, Beelzebul, ladrão, salteador, ele tem vários nomes. E João fala: o ladrão, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. E será que você não consegue perceber que é tudo que ele mais deseja fazer na sua vida? A palavra do Senhor também nos orienta, meus irmãos, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz ali, olha só o que a palavra do Senhor diz, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz ali: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele está o quê? Ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu quero parafrasear esse texto aqui, dizendo para você que o texto está querendo dizer o seguinte: que o diabo está aguardando uma oportunidade que você vai dar para ele. O diabo está esperando o momento certo. Irmão Casarinho estava falando aqui hoje, a respeito do momento certo, o momento calculado por ele para poder acabar com você. Quando a Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos vigiar, ser sóbrios, porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, buscando alguém para devorar, não é brincadeira. Eu tenho dito essa frase e volto a dizer, e quantas vezes for possível eu vou dizer: tem muita gente brincando de ser crente, mas o diabo não está brincando de ser diabo. O diabo está dando para matar mesmo.
sair pela culatra. Escute o que eu vou te falar, que você pode ser líder de ministério, você pode ser uma pessoa íntegra, você pode ser pastor, você pode ser diácono, você pode ser líder de louvor, mas se você deu brecha, meu irmão, você leva na cabeça. Porque o diabo, ele quer apenas uma brecha. O diabo, mas irmãos, ele quer apenas uma oportunidade. O diabo, ele quer apenas um momento estratégico para poder agir na minha e na sua vida. E cabe a nós estarmos o quê? Vigilantes e sóbrios. Cabe a nós estarmos atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Eu estava falando hoje lá com os adolescentes, quando os adolescentes, amados irmãos, estão dentro da igreja, mas desviados, fazendo um monte de coisa errada. Por quê? Porque os seus pais não estão vigiando. É mais fácil passar a mão na cabeça, é mais fácil liberar geral para fazer tudo, do que propriamente repreender, dar uma sandalhada de vez em quando. É brecha. E deixa eu te falar que nem tudo é o diabo, não. Tem coisas que somos nós. Nem tudo é o diabo que faz, não, irmãos. Tem coisas que somos nós. Nós é que abrimos condições, que damos condições para ele agir. Muitas vezes somos nós, por isso que o texto diz: sede sóbrios, estejam atentos, vigilantes, porque o diabo está rodeando vocês. Quando nós olhamos para esse texto aqui, irmãos, nós encontramos aqui um jovem apoderado por um espírito maligno. Você já teve a oportunidade de ver uma pessoa possessa de um espírito maligno? Você já viu uma pessoa dominada por um demônio? Irmãos, é a coisa mais terrível de se ver. É a coisa mais absurda de se ver. É um descontrole descomunal. É uma força bruta terrível. É meus irmãos, uma retaliação terrível na pessoa. Por quê? Porque o diabo veio para matar, não vai destruir. Quando nós olhamos para esse texto aqui, meus irmãos, nós encontramos isso. O diabo acabando, destruindo com a vida de um rapaz. O diabo exercendo, meus irmãos, liderança e domínio sobre a vida de um rapaz. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe por quê? Que muitas vezes, ou melhor, sabe por quê que os demônios habitam e atuam na vida das pessoas? A ausência de Deus. A ausência de Deus. Queridos irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo um jovem que tinha perdido toda a perspectiva de esperança na sua vida. O texto diz, no versículo 2, que era um homem possesso por um espírito imundo. O pastor Haroldo pregou uma coisa muito interessante, e ele falou a respeito de bagagens que nós usamos, ou que nós permitimos, pesos que nós permitimos na nossa vida, e que isso atrai demônios. Você quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo de uma. Ressentimento e falta de perdão. Não tem nada que mais chame demônios do que ressentimento e falta de perdão. Não tem nada que atraia mais demônio para a vida de uma pessoa do que o ressentimento. Uma pessoa que carrega uma outra pessoa no coração e a vontade dela de matar. Eu lembro que um dia eu fui repreender um espírito maligno de uma pessoa, e ela falou que ela tinha ressentimento com algumas pessoas, e para cada pessoa que ela declarava perdão, o demônio se manifestava nela para ela impedi-la que
perdão. Por quê? Porque o ressentimento é um chamariz de demônio. Ah, pastor, mas ela pisou no meu pé, e que não sei o quê, e que não sei o quê. Querido, perdoe, libere perdão. Sabe por quê? Sabe por quê que muitas vezes as pessoas não vão para frente? Sabe por quê que as pessoas não avançam? Porque elas não conseguem liberar outras do coração delas. E carrega peso, carrega carga, carrega fardo, e não avança, não progride. E os demônios habitam, atuam na vida dessa pessoa, e desgraça a vida dessa pessoa a vida toda. Esse rapaz sofreu. E eu aprendo aqui duas coisas importantíssimas. Primeiro, o diabo escravizava aquele rapaz, exercendo domínio sobre ele. O versículo 3 e o versículo 4 diz assim: o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Irmãos, uma pessoa possessa de espírito maligno é a coisa mais horrível de se ver. Cria uma força que não é que a gente fica pensando assim: o que é isso? Eu já vi, irmãos, um menino, um adolescente de 12 anos jogar 5 homens pro lado assim, só em fazer assim. Eu já vi uma menina possessa por um espírito maligno, irmãos, arrebentar com um dente uma cerca de arame farpado. Eu estava lá. Ah, pastor, você é conto? Eu não acredito no senhor, não acredito não. Dá brecha para você ver. Acredito não? Porque tem gente que não acredita, irmão. Tem gente que não acredita. Dá brecha para você ver. Eu já vi, meus irmãos, uma pessoa subir uma parede lisa assim, colar as costas na laje da casa e ficar com as duas mãos com os dois pés assim, para baixo. Possessa com um espírito maligno. Por quê? Porque os demônios exercem domínio, escravizam essa pessoa. A vida dessa pessoa não vai para frente, não anda, ela não cresce, ela não progride, ela não consegue viver em paz. É uma pessoa que vive num estado de sofrimento, mas irmãos, internamente. Aquele rapaz, irmãos, estava totalmente escravizado por Satanás. Quantas pessoas hoje que você e eu conhecem que são escravizadas? Quantas pessoas, amados irmãos, que estão sendo dominadas? Satanás está exercendo domínio sobre a vida dessas pessoas, na mente dessas pessoas, cauterizando a mente delas. São pessoas, amados irmãos, que não pensam em nada, elas simplesmente fazem as coisas para depois pensar. Ou seja, domínio. O texto diz aqui, queridos, o texto diz que aquele rapaz, ele vivia nos sepulcros. Olha só, ele vivia nos sepulcros, ele ficava preso, alguém prendia aquele rapaz, e aquelas correntes, aquelas cadeias, não conseguiam segurar aquele rapaz. Pensa, irmãos, em alguém arrebentar uma cerca de arame farpado com dente, e depois você ir lá conferir, a cerca está igual quando você pega um torquês e corta ela, amassadinha. Foi dente real. É o domínio que os demônios exercem sobre a vida das pessoas. Queridos irmãos, esse rapaz estava assim. A Bíblia diz que ele arrebentava as cadeias, ele arrebentava os grilhões, e ninguém podia conter aquele rapaz, irmãos, porque tamanha era a força exercida por aquele espírito na vida dele. Eu aprendo ainda aqui que o diabo influenciava o rapaz a viver de uma forma miserável e solitária. O versículo 5 diz assim:
com pedra. Deixa eu te perguntar, uma pessoa que mora dentro de um cemitério, é normal? É normal uma pessoa fazer uma casa lá, perto do sepulcro, dormir ali, ficar ali, andar vagueando de dia e de noite? Não é normal, irmãos. Os demônios estavam agindo na vida daquele rapaz, influenciando a vida dele a viver na miséria. Queridos, às vezes quando a gente passa assim, num determinado local, e a gente vê ali aquele pessoal, né, que sempre está carregando um saquinho nas costas, um andarinho, barbudo, todo largado, né, cheirando mal, todo sujo. Você pensa, irmãos, que uma pessoa de sã consciência faria isso? A menos que ela esteja escravizada pelo diabo. Uma pessoa, meus irmãos, em sã consciência, uma pessoa que está com a sua mente totalmente lúcida, ela não faria uma coisa dessa. Mas ela faz por quê? Por causa da influência de demônios. Tem pessoas, irmãos, que a influência de demônios é tão forte na vida delas. Eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que já talvez aconteceu com você. A influência de demônios é tão forte na vida dela que quando você chega perto dela, você se sente mal. É uma... Você se sente mal só de estar perto. Parece que a pessoa suga a sua energia do agir. Parece que a pessoa tem uma influência tão forte, né, de espiritualismo na vida dela, que ela consegue contagiar você também para o mal. E daqui a pouco você está com dor de cabeça, você está com moleza no corpo, você está com a cabeça meio esquisita. Por quê? A influência de demônios na vida de alguém, irmãos, é terrível. Eu me lembro que aqui já eu fui orar numa casa depois de um culto, e a gente estava ali, e de repente Deus me deu uma direção, e quando eu estava vindo para poder falar, que Deus tinha me mandado falar com uma pessoa da casa, ela estava vindo ao meu encontro, e ela falou assim para mim: pastor, corre lá dentro porque a minha filha está possessa. E ali, eu me lembro que a Kombi já estava saindo, só deu tempo, o irmão Elias estava perto ali, não sei se o irmão Elias lembra disso. Chamei o irmão Elias foi lá, a gente orou, né, ministrando sobre a vida daquela pessoa, o demônio saiu, e graças a Deus a pessoa ficou liberta. Mas no final, o que me chamou a atenção é o seguinte: a gente fez um apelo para a pessoa, eu expliquei tudo para ela o que tinha acontecido. E eu ofereci não, né? Mas eu disse para ela: entregue sua vida para Jesus. E a pessoa simplesmente disse: não. Ou seja, o demônio naquele momento, irmãos, ele fez a festa. Porque a oportunidade que aquela pessoa tinha de mudar a sua vida, de mudar a sua história, ela perdeu a oportunidade, ela deixou passar. Ela preferiu continuar sendo influenciada. Aquele rapaz, amados irmãos, estava totalmente influenciado, vivendo uma miséria absurda e solitária. Porque pensa comigo, quem gostaria de ser amigo de alguém que anda dentro do cemitério, de dia e de noite, se comportando com pedra? Alguém gostaria de ser? Alguém levaria para sua casa? Alguém lá, todo sujo, barbudo, esquisito, se portando todinho com pedras e andando com um pedaço de osso pendurado no pescoço, morando no sepulcro? Alguém gostaria de ser amigo de alguém assim? Não! Esse rapaz vivia solitário. O diabo fez uma desgraça na vida daquele rapaz. No versículo 6, diz que quando ele viu Jesus, ele avistou Jesus, ele correu e o adorou. E aqui eu aprendo uma coisa: os demônios, eles têm que se curvar diante da soberania de Jesus.
Os irmãos têm que se curvarem diante da soberania e do poder de Jesus. Por isso que sempre quando nós vamos repreender o espírito maligno, a gente fala o quê? Em nome de Jesus. Aqueles 7 filhos de servas foram lá expulsar o demônio de um rapaz lá, e eles foram expulsar em nome do Deus que Paulo servia. Sabe o que aconteceu com eles? Levaram a costa e voltaram pelado para casa. Porque o poder está no nome de Jesus. O poder não está no nome de ninguém, a não ser de Jesus. A autoridade está no nome de Jesus. E para nós caminharmos para o final, eu aprendo aqui a respeito do poder libertador de Jesus. A solução para a vida daquele rapaz ter sido mudada foi ele ter se encontrado com Jesus. Se não tiver um encontro genuíno com Jesus, irmãos, vira cavalo do diabo. Infelizmente, a gente consegue ver muitas pessoas que dizem, que declaram serem evangélicos, mas não deixam, não abandonam, não largam as suas mazelas, seus pecados de estimação e continuam sendo escravizados por Satanás. Por quê, irmãos? Porque não teve um encontro real com Jesus. Não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus é o que faz as coisas mudar. Jesus é o que transforma a vida do ser humano. A vida daquele rapaz só foi mudada porque Jesus é o conheceu. O que eu aprendo aqui? Jesus valorizou aquele rapaz. Jesus amou aquele rapaz. O texto diz, irmãos, no versículo 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeu. Olha só o que Jesus fez na vida desse rapaz. O encontro que ele teve com Jesus foi tão impactante para a vida dele, que quando as pessoas que anteriormente viam ele em cima de um sepulcro, andando dentro do cemitério, se cortando com pedras, agora está vendo esse rapaz assentado, bem vestido, em perfeito juízo. O texto diz que eles ficaram apavorados, porque havia uma cultura naquela época de que pessoas que estavam assim ficariam assim para sempre. Mas Jesus libertou a vida daquele rapaz. Jesus exerceu libertação na vida daquele rapaz. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. O texto diz ainda, versículo 18: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncies tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Preste atenção. Olha o que Jesus pode fazer na vida de alguém. Um homem que antes andava nos sepulcros, um homem que antes ninguém podia contê-lo, um homem que antes ficava preso, ele arrebentava as algemas, as cadeias, um homem que antes dormia lá com os defuntos, um homem que antes, amados irmãos, vivia acordado, perambulando de dia e de noite. Agora ele diz para Jesus: Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu ser seu servo, deixa eu ser seu discípulo. Queridos irmãos, só Jesus tem o poder de fazer isso. Só Jesus
o texto diz que ele começou a proclamar o que Jesus havia feito por ele. O diabo exerceu estratégias. O diabo exerceu autoridade por muito tempo na vida daquele rapaz. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou. A vida dele mudou. Eu quero te dizer uma coisa. Talvez você possa perguntar assim: poxa, tanta coisa que o pastor pregar e pregar sobre isso. Hoje não estou fazendo aqui apologia de algo, não estou aqui exaltando o diabo, mas eu estou aqui te alertando. Toma cuidado. Conserte a sua vida. Coloque a sua vida diante de Deus. Ande com Jesus. Consagre-se a Jesus. Porque, queridos, é um engano que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja tem. Não basta ser apenas membro de igreja. Você pensa que o diabo tem medo de membro de igreja? Você pensa que o diabo tem medo de alguém que tem algum título na igreja? Você pensa que o diabo ele tem medo de alguém que canta aqui na frente, que prega aqui? Irmãos, mas a Bíblia diz que se eu me submeter a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir. Ele não vai ter influência na minha vida. Ele não vai ter força sobre a minha vida. Ele não vai ter domínio na minha vida. E eu preciso te alertar quanto a isso. O diabo está com um desejo ardente de ver a sua queda. Vigie. Busque a Deus. Consagre a sua vida ao Senhor. Ande com Deus. Paralelo com Deus. Caminhe com o Senhor. Seja uma pessoa obediente. Não seja alguém subordinado. Queridos irmãos, se tem outra coisa que é chamariz de demônios, é uma pessoa subordinada. Uma pessoa que não é submissa à autoridade. Cuidado, irmãos. Cuidado. Não podemos dar brecha para demônios, para diabo, fazer um estrago na nossa vida, na vida da nossa família. Cuidado. Como eu disse, não pense você que só porque você tem título na igreja, é porque o seu nome está escrito na membresia da igreja, é que o diabo tem medo de você. Não tem. Agora, alguém que anda em consagração, alguém que caminha com Deus, sério, que vive as propostas de Deus, irmãos, eu creio que o diabo até tenta, ele vai tentar, porque ele nos tenta, ele tentou Jesus, mas ele não vai conseguir exercer influência sobre a nossa vida. Ande com Deus, firme-se com Jesus, seja alguém apaixonado por Jesus, seja alguém que vai tomar uma decisão de não ser a mesma pessoa mais. Queridos irmãos, porque mudar de vida é uma questão de decisão. Eu preciso decidir isso. Eu preciso tomar essa iniciativa. Sou eu que preciso fazer, não é ninguém por você. Decida caminhar com Deus. Decida andar com Jesus. Seja um servo fiel ao Senhor. Seja um servo fiel à sua igreja. Seja um servo obediente à sua liderança. Seja um servo fiel aos seus irmãos. Você pode ficar falando mal do outro, você chamariz de demônios. Vamos parar com isso, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Vamos clamar a Deus uns pelos outros. Não vamos dar oportunidade para o diabo agir na nossa vida. Não vamos dar oportunidade para o diabo fazer o que ele quer sobre a nossa vida. Porque Deus quer exercer o poder libertador dele em nós. Amém ou não? Amém. Abra os seus olhos, irmãos.
Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Eu gostaria que você nesse momento orasse também. E se preciso for, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus, porque talvez está saindo coisas da sua boca que não deveriam sair. Porque talvez você está fazendo coisas que o pastor não sabe, sua família não sabe, seus amigos não sabem, mas ó, Deus sabe, e o seu adversário também sabe. Nós precisamos consertar, irmãos, o nosso altar que muitas vezes está em ruínas. Quando Pedro disse: sejam sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão buscando quem possa tragar. Quando Pedro falou isso, ele não estava falando para o incrédulo, ele estava falando para crentes. Ele estava falando para pessoas que frequentam a igreja. Ele estava falando para pessoas que se dizem cristãos. Por quê, queridos? Bastou uma brecha, bastou uma porta aberta para ele agir. Eu não estou falando aqui que você, sendo um cristão de verdade, convertido de verdade, você vai ficar possesso, porque isso acontece. Uma pessoa que é cega de Deus, que realmente anda com Deus, que realmente é convertida, ela jamais vai ficar possessa. Agora, apenas ser frequentador de igreja, apenas ser um nome arrolado no livro da membresia e não ter compromisso com Deus, andar de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito, não ter compromisso com Jesus, aí sim, irmãos, não houve conversão. E por isso os demônios exercem domínio sobre essa pessoa. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos avaliar a nós mesmos. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos fazer um autoexame de nós mesmos. Deus, nós queremos muito, Senhor, muito mesmo ser fiéis a Ti. Nós sabemos, ó Deus, que fomos alcançados pela Tua graça, fomos libertos do cativeiro do diabo. Mas nós sabemos, ó Deus, que assim como foi com Adão e com Eva, se nós darmos uma condição, se nós abrirmos uma brecha, se nós fizermos concessão com o pecado, Senhor, o diabo age. Ele age de uma forma destrutiva, ele atua com uma forma terrível. Ah, Senhor, por isso nós precisamos estar perto de Ti, por isso nós precisamos caminhar com o Senhor em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, que nós precisamos a cada dia buscar o Senhor e a cada dia mais e mais decidir, ó Deus, que alguma coisa na nossa vida precisa ser consertada, porque nós não queremos dar condições para que o diabo atue na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Desperta o Teu povo, Senhor. Desperta o Teu povo.
o Senhor nesse momento opere com libertação, Senhor. Quantos, Pai, estão vivendo debaixo de um domínio espiritual tão terrível que não conseguem se libertar da pornografia? Quantos, Senhor, que estão sofrendo uma influência tão terrível do diabo em suas vidas, que mesmo estando dentro de uma igreja, não conseguem abandonar as atitudes do passado? Senhor, opere com libertação, Senhor. Liberte, Senhor. Faça, Senhor, com que todos nós possamos nos despertar para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E o que o Senhor quer fazer na nossa vida é muito maior do que as desordens que o diabo quer trazer para nós. Eu quero pedir por cada família aqui, Senhor. Opere, Senhor, na família de cada um, na casa de cada um, na vida de cada um. Que cada um, Pai, de nós possamos sair daqui hoje com a consciência de que não podemos dar brecha, de que não podemos continuar do jeito que estamos. Precisamos passar por uma mudança. Faça, Senhor, a sua obra em nossas vidas. Nós oramos e clamamos pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus possa te abençoar e que em nome de Jesus você possa se despertar mesmo para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Eu dei alguns avisos aqui, de nos encerrar. Como eu já disse, quarta-feira e quinta-feira, nós teremos aqui um culto, um seminário de batalha espiritual e libertação familiar. Como eu já disse, vai ser muito importante para você estar aqui. Tá bom? Na terça-feira, vai ter reunião da MCA? Vai ter, né? 19 horas, Assembleia da MCA aqui na igreja. Ensaio do Ministério de Coreografia amanhã, às 17h30 também. Aonde? Aqui na igreja? Aqui na igreja. Na igreja. Irmãos, nós temos aqui também um convite muito especial. Está chegando, está chegando. É o casamento do casamento do irmão Lucas. Casamento do irmão Lucas. E o irmão Lucas convida toda a igreja. É isso mesmo, né? Toda a igreja. Para estar ali no casamento do nosso irmão, que vai ser realizado no dia 29 de abril, às 10h30, no espaço Zeres, em São Fidélis, na chegadinha de São Fidélis, né? Na chegada de São Fidélis. Então, aqui está o convite do irmão Lucas e da irmã Thalita, para poder nos confraternizarmos com eles ali, nesse dia tão especial da vida do nosso irmão. O rapaz deixou a barra descer, ó. Tá vendo como é que ficou? Tá no paz, ele não capaz assim. Irmãos, outro anúncio aqui também. Nós iremos começar no domingo agora a classe de batismo, tá bom? Então você que quer passar pelas áreas, domingo agora nós vamos começar a classe de batismo. Mês da família, nós vamos dar abertura no dia 7 de maio, tá bom? O tema do mês da família vai ser muito importante, vai ser resgatando os valores da família. E nós vamos trabalhar essa questão do resgate dos valores, dos princípios familiares, tá bom, querido? Então, esteja orando, pedindo a Deus para que o Senhor possa abençoar, tá bom? Eu quero convidar aqui aqueles que fizeram aniversário de domingo passado até agora. Quem? A cantina depois do culto aqui é para missões mundiais, tá bom, irmãos? A cantina. Alguém fez aniversário de domingo passado? Vem cá para a gente orar por você. Pode ficar para a gente orar, em nome de Jesus.
Mas alguém fez aniversário para a gente orar? Ninguém mais? Então vamos orar pela nossa irmã Micaele, né? Em nome de Jesus, princesa do Senhor, nós vamos clamar a Deus pela vida. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor essa hora pela vida da tua serva. E clamamos a Ti, Pai, para que a Tua bênção esteja sobre a vida da Tua filha. Que o Senhor opere grandemente e poderosamente na vida da Micaele, Senhor. E que ela possa, Deus, receber do Senhor tudo aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para lhe dar. Que o Senhor manifeste o seu favor em favor da Tua serva. E que ela possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Como igreja, nós abençoamos a vida da irmã Micaele e de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pedir também para que os irmãos não se esqueçam de estar orando por Alves Prauton. Eu recebi hoje um pedido para nós estarmos orando por ele. Vou até inclusive estar fazendo uma visita a esse rapaz, não conheço ainda. Mas nós estamos orando por ele. Alves Prauton, acho que é isso mesmo, né? Então nós vamos estar clamando a Deus pela vida dele também, tá bom? Em nome de Jesus, não esqueça de orar por ele. Embora ele tenha um nome difícil de pronunciar, fala para Deus, que rapaz que o pastor falou lá. Vamos estar clamando a Deus pela vida, do Alves Prauton, pela vida do seu Ayrton também, claro, e vamos estar orando também, irmãos, pela vida da Camila, tá bom? Já pedi várias vezes aqui nos irmãos para que nós estivéssemos orando por ele, né? Então, vamos ficar de pé para nós completarmos aqui a bênção apostólica, em nome de Jesus. Irmãos, fiquem ligados mesmo, oração mesmo, os irmãos não veem o negócio é fácil, né? Então, observa só como assim, que a graça de Deus, que a bondade de Cristo Jesus e que as consolações lindas e ricas do Espírito Santo esteja com todo Israel de Deus espalhado por esse mundo e com esse povo lindo e especial que está aqui nessa noite, e todos que creem e recebem, digam dê pelo menos 5 abraços aí, vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Até quarta-feira e quinta-feira, em nome de Jesus.